Agora nós vamos tratar de outros elementos, outras perícias produzidas no âmbito da polícia técnico-científica, mas antes que eu passe realmente a tratar disso, eu quero lembrar a vocês que dê uma olhada no nosso canal e procure os vídeos que nós fizemos sobre cadeia de custódia, pois essa é uma nova corporificação do pacote anticrime para o trato dos elementos vestigiais encontrados no âmbito da investigação criminal. Hoje em dia nós não podemos mais falar em investigação criminal e em perícia criminal sem a gente ter bem clara a função da cadeia de custódia e da necessidade da sua manutenção para dar fiabilidade a provas materiais do delito. Então isso é de fundamental importância. Se vocês ainda não fizeram isso, deem uma olhada no nosso canal, porque nós temos aí vídeos gravados sobre esse tema e é muito importante que você domine esse conteúdo, porque muito embora ele já tivesse uma ampla discussão na doutrina e mesmo na prática jurisprudencial, o pacote anticrime trouxe realmente todo o trato em cadeia, daí por isso que o nome cadeia de custódia, né? Todo o trato em cadeia que o vestígio vai passar quando for submetido à perícia. Agora, o artigo 159 do Código Penal, do Código de Processo Penal, me perdoem, vai tratar efetivamente do trato que se dá ao exame de corpo de delito e das outras perícias no âmbito da Polícia Técnica, notadamente da Polícia Civil e Polícia Federal. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. E aí são diversas carreiras na Polícia Civil, né? Engenheiros químicos, engenheiros da computação, são várias carreiras, né? E aí dentro de cada especialidade eles vão desempenhar suas tarefas como peritos, né? Dentro das suas especialidades. Já é um requisito editalício para quem está se preparando para uma carreira policial, é importante ter isso em consideração. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente da área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Parágrafo 3º. Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente do acusado, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Pessoal, estou falando aqui da essencialidade da perícia para a produção da prova do delito, no caso da materialidade delitiva. Gente, tenham em mente que o processo penal ele é uma narrativa. Tenham em mente que o processo penal é uma narrativa. E essa narrativa começa na investigação criminal, via de regra. A solidez dessa narrativa só vai aumentando, porque os elementos das provas vão sendo colhidos, os indícios vão sendo acumulados, as perícias vão sendo feitas e uma história vai sendo contada. Quando a gente está contando uma história somente por um dos lados, a gente sabe que essa história tende a contemplar somente alguns aspectos, outros aspectos menos interessantes na visão daquele narrador acabam sendo deixados de lado, e aí efetivamente pode ser que essa história não seja a história completa, pode ser que essa história não seja a melhor história possível. A mesma coisa para a investigação criminal, a mesma coisa para o processo penal, gente. Por quê? Porque o processo penal é uma história, ele é uma narrativa. E essa narrativa, ela começa na investigação criminal com a presença das forças policiais do Estado, seus peritos, o equipamento de perícia do Estado, que você pode achar o que quiser, mas é um equipamento que vem se modernizando cada vez mais. Os peritos são especializados, né? Eu já tive o prazer de conversar com alguns, eles sabem muito da sua profissão e têm muita experiência normalmente, até porque, infelizmente, a Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro não abre muitos concursos. Mas essa história ela tem que ser contada não só pela acusação, e o Ministério Público está presente nessa fase aqui com o controle externo da atividade policial, ou, conforme nós já temos visto recentemente, também encabeçando essa investigação criminal, né? São cada vez mais frequentes os casos de investigações encabeçadas por órgãos do Ministério Público, como o GAECO, por exemplo, nos casos dos crimes financeiros, né, de crime organizado, né? Nós temos o GAP, o Grupo de Apoio às Promotorias, também desempenhando aqui no Rio de Janeiro uma série de procedimentos investigatórios ou de inteligência.
né? E realmente, quando nós consideramos que desde o início da investigação criminal o Ministério Público pode atuar, fica muito complicado pensar numa estratégia defensiva com paridade de armas se a defesa se alija desse dever de estar presente no curso da investigação. E é aí que entra o assistente pericial, para a gente retomar aqui de fato nosso tema perícia, né? O assistente pericial, ele é um profissional competente que vai acompanhar o trabalho técnico do perito criminal e vai, juntamente com o perito criminal, fazer ali um escrutínio para saber se efetivamente a metodologia aplicada é aquela que é a mais moderna, ou, por outro lado, é aquela que favorece os interesses da defesa ou da acusação, né? Evidentemente que o perito criminal ele pode ser contratado pela família da vítima, pode ser contratado pela família do réu, pelo próprio réu, e aí pela própria vítima, e aí efetivamente o acompanhamento dessa perícia, esse trabalho de acompanhamento do perito, ele é fundamental para que se possa proceder, inclusive no caso da divergência de laudos, que nós vamos tratar aqui. Pode ser que o assistente pericial ele tenha um entendimento divergente, pode ter um laudo divergente, né? O famoso caso da família Nardoni, né, a tragédia que se bateu lá na família Nardoni, né, com a morte da Isabela Nardoni, foi um exemplo clássico disso. Dois dos maiores peritos criminais da época foram chamados, né? De um lado, Badam Palhares, do outro, Sanguinetti, cujos laudos divergentes foram efetivamente levados ao plenário do júri, e não fosse a grande exposição midiática, eu tenho certeza que o resultado poderia ser diverso. Né, o trabalho pericial defensivo numa advocacia defensiva é fundamental, assim como são fundamentais esses quesitos de que nos fala, né, esses quesitos de que nos fala do parágrafo 4º do artigo 159. Né? O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juízo e após a conclusão dos exames de elaboração do laudo pelo perito oficial, sendo as partes intimadas dessas decisão, né? E aqui no parágrafo 3º, serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então essa figura do assistente técnico é muito importante numa advocacia defensiva. Né? Ou, se você não está fazendo uma advocacia defensiva, mas está aí atuando como assistente de acusação, também é fundamental. Justamente para quê? Para que se observe com mais cuidado, porque o interesse particular é realmente mais intenso, né? Com mais cuidado, a observância da cadeia de custódia para que ela não se quebre e possa invalidar uma eventual prova futura. E esse tipo de questão que pode ser trazida numa prática de uma advocacia criminal muito mais interessante, muito mais rica. Né? O advogado que hoje em dia espera que que a sua história comece a ser contada a partir do recebimento da denúncia, já começa a partida com 2-0. Né? Já teve a opinião delicti do delegado, já teve a denúncia recebida 2-0 que vai começar a jogar. Quer dizer, é muito importante essa atuação e, sobretudo, entender que a formulação de quesitos é um direito da defesa. Hoje está cada vez mais patente no curso da investigação criminal o direito de acesso aos autos, o direito de compulsar esses autos, o direito de formular quesitos. O que são a formulação de quesitos? Perguntas para que o perito responda. Perguntas, evidentemente, que têm o valor retórico de embasar uma futura tese, tanto de acusação quanto de defesa, veja bem. Mas é importante que se tenha a clareza de que é com base nesse jogo que a gente vai, de fato, considerar, com base nesse jogo, que a gente vai, de fato, considerar as possibilidades futuras vindo da investigação criminal. Lembrando que, durante o processo criminal, está disposto aqui no parágrafo 5º, durante o curso do processo judicial, né, aqui já posterior à fase da investigação criminal, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar, né? Claro, as respostas do perito. E 2, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres no prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Fundamental. Mais uma vez, fundamental é que a gente tenha essa clareza, pessoal. Fundamental que a gente tenha essa clareza. Processo penal não é uma brincadeira, mas é um jogo.
É um jogo sério que a gente tem que saber jogar conforme as regras. E as regras autorizam a nomeação de perito ou assistente pericial. Então, se você vai entrar nesse jogo, aprenda efetivamente as suas regras. Muito obrigado, vamos ao próximo vídeo.